Eu acho que, na minha visão, a cultura do trabalho, ela deveria ser toda remodelada, toda revista, para que algumas coisas mudem para melhor, de forma efetiva, e o trabalhador deixe de viver como um zumbi, onde ele não tem dinheiro para realizar as coisas que ele quer, e trabalhando ele ainda perde o que tem, porque essa é a grande realidade, né? De 90, vou botar por baixo, 95% das pessoas, né? Ainda tem uns 5% ali que é classe média alta. Aí você bota uns 0,5% que é rico, milionário. Então, a grande maioria das pessoas, além delas não realizarem o que elas querem com o trabalho, elas perdem o que elas já têm, que é a saúde, né? Ganhando aí de brinde um problema na coluna, sei lá, um cansaço diário, né? Não é nem só um problema de saúde a longo prazo, mas é um cansaço diário. Eu acho que devia ser revisto, sim. O que a gente chama, o que a gente faz com essa rotina de trabalho, e que bota ainda na cabeça das pessoas que tem que ser assim mesmo, que trabalho tem que ser ruim, que trabalho não tem que ser uma coisa boa, né? Que não dá pra ter prazer em trabalhar. Quando eu digo ter prazer em trabalhar, eu não estou dizendo que você trabalhando, você deve sentir a mesma coisa que você sente quando você está comendo uma pizza, um churrasco, ou quando você está jogando um videogame na sua sala, assistindo um filme, ou quando você está dentro de uma piscina, de um clube, tomando a sua cerveja, seu refrigerante, ou seja lá o que você gosta. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo do mínimo. Eu estou dizendo de você não querer acabar com aquilo todos os dias, certo? De você não ter que acordar e falar assim, nossa, de novo, eu vou ter que acordar, fazer a mesma coisa, essa mesma coisa que me deixa exausto todos os dias. Eu já fiz isso ontem, eu já fiz semana passada, eu já fiz mês passado, eu já fiz ano passado, eu já fiz isso a década passada, e eu não tenho nada a evoluir. Eu não tenho nada pra contar de bom nisso. Eu só tenho experiência negativa de chefe me humilhando, de eu reclamando daquele pouco salário, de colega de trabalho insuportável me enchendo o saco, de eu não ter o mínimo, não conseguir realizar o mínimo. Então, se não fosse assim, se a pessoa pelo menos ela mantesse a sanidade dela ao ir trabalhar todos os dias, já era uma evolução grande. Mas tá enraizado, virou uma cultura, é uma cultura. É só você falar com as pessoas mais velhas, é só ver algumas pessoas mais velhas que chegam aqui no comentário dos vídeos e falam: vocês são fracos, vocês querem as coisas fáceis, vocês não sei o que, e blá blá blá, e blá blá blá. Ficou normal, é completamente normal para uma grande parte da população viver assim. E ela não tem coragem de se rebelar de alguma forma, não tem, sei lá, parece que tá amarrado, sabe? Parece que tá preso. E quando a pessoa ela tá presa em algo, ela não suporta o fato de outra pessoa que também está presa querer sair daquilo. Ela não suporta, porque ela não tem coragem de fazer isso. Ela não tem coragem. Então não tem outra explicação para quando você fala: olha, salário mínimo é um salário de privada, é absurdo, isso não paga as contas de ninguém. Aí vem um e fala: mas você tem que agradecer, porque tem gente desempregada, certo? Então, ela automaticamente ela busca um argumento para te colocar como errado, achando que você não tem o direito de exigir uma melhoria para a sua própria vida. As pessoas estão presas nisso, as pessoas elas vivem presas nisso. É a prisão que vai passando de geração para geração. Quem que nunca viu? Eu tenho certeza que você se acostumou ao ver seu pai, sua mãe, ou qualquer pessoa que tenha sido responsável por você, um tio, uma tia, um avô, uma avó, chegar em casa do trabalho, sentar no sofá, ligar a televisão, e depois de 10 minutos que a pessoa está assistindo televisão, ela começa a cochilar, começa a pescar, assim. Aí daqui a pouquinho ela desliga, ela pega o controle, desliga a televisão e vai dormir, porque não aguenta, né? Eu não sei, eu sinceramente não acho que deveria ser assim. Não
Não é que eu acredite que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ano que vem o salário mínimo vai dobrar. Eu não acredito nisso. Não acredito que algum governo que entrar aqui nesse país vai fazer isso. Não acredito que o chefe seu chefe, ele vai te dar um aumento, ele vai te promover, ele vai fazer algo por você. Aliás, eu não acredito que absolutamente ninguém vai fazer algo por você. Mas eu acho que é o tipo de assunto que a gente tem que falar todos os dias pra gente não se esquecer. Pra que não cair em esquecimento, né? Eu acho que se não cair em esquecimento, eu já acho que seja um passo, não o suficiente, mas já seja um passo para que as coisas vão evoluindo aos poucos. Porque, sei lá, não é de hoje. Não é de hoje. Não é de quando eu comecei o canal. Não é de quando eu comecei a falar dos vídeos que eu pensava nisso. Eu sempre pensei a respeito disso. Eu sempre achei... não é pra isso que a gente veio pra cá. Não é pra isso. Certo? Constrói... o que as pessoas costumam fazer? Escolhas que os pais delas fizeram sem entender o porquê daquilo. Sem entender e sem se questionar daquilo. Então, ela repete hábitos como aquela sequência de trabalho, muitas sem qualificação nenhuma, aí trabalho, casamento, filhos, aí compra um teto, se não tem condição, financia, certo? Paga absolutamente qualquer valor num carro, mesmo sabendo que é absurdo o preço que é vendido um carro no Brasil. E a pessoa vai lá, ela compra, ela repete esses padrões. Ela vai repetindo esses padrões que os pais dela fizeram. E aí, ela não questiona de algo muito importante, que ela sabe das consequências que ela vai ter com isso, que é essa rotina de trabalho exaustiva e ter que trabalhar muito para conseguir pagar o mínimo. Ela sabe disso, mas ela não questiona. Passa 30 anos da vida, ela em nenhum momento parou e pensou assim: pô, mas o que eu poderia ter feito para que isso daqui fosse diferente? O que estava ao meu alcance de fazer para que as minhas dívidas não virassem uma bola de neve, para que eu não chegasse nos 60 anos sem ter saúde nenhuma, sem ter dinheiro, sem ter, assim, zero qualidade de vida, e chegar na aposentadoria só tendo condição só de comprar remédio mesmo, porque o que teoricamente deveria ser, que a aposentadoria deveria ser, que é a pessoa começar a aproveitar a vida de uma outra forma, sem precisar estar presa no trabalho. Não, o que sobra para ela é pegar um saláriozinho mínimo que ela aposenta, né? Geralmente ganhando a metade do que ela ganhava quando trabalhava, e que só vai dar para comprar os remédios, e remédios esses que ela precisa tomar justamente pelas causas que ela teve nesses longos anos de trabalho e de um esforço muito maior do que o ser humano pode fazer. Então ela ficou doente, ela adquiriu alguma comorbidade com excesso de trabalho, com excesso de estresse. Vocês não têm noção o que esse estresse diário, que é completamente normalizado, esses pequenos picos de estresse que a gente tem ao longo do dia. Você pode virar para um médico de qualquer especialização, qualquer médico, e perguntar para ele a respeito de estresse. Isso daí é que vai te tirando. Cada pico de estresse diário que você tem desse te tira um dia de vida. Te tira um dia de vida. E é por isso que tanta gente infarta no meio da vida, com 50 anos. A pessoa, ela não tem nada assim grave, alguma doença, ela não é hipertensa, ela não é diabética, ela não tem nada disso, mas ela infarta e morre no meio da vida com 50 anos, sendo que ela poderia viver 100. Por quê? Por tudo isso que ela foi passando e que vai todo mundo falando que é normal. Estresse, trabalho suado, trabalho no sol, certo? Trabalho na chuva,
lidando com gente, lidando com desaforo, com gente falando desaforo pra ela, gente, patrão humilhando, cliente desaforado, se a pessoa trabalha com público. Isso daí vai acumulando. Aí, sabe o que acontece? No atestado de óbito dela, no obituário dela, vai estar causa da morte, infarto. Mas e aí? Beleza. Ninguém vai questionar do porquê, né? Ninguém vai questionar do porquê que a pessoa morreu desse jeito. E aí a gente sabe que tem milhões de fatores, milhões de coisas por trás que a pessoa passou uma vida inteira pra acabar dessa forma. E o trabalho, ele é o principal. Ele é o principal. Então, repetindo assim, eu seria muito ingênuo em dizer que trabalho tem que ser uma coisa prazerosa. Não tem como. Mas só de não ser algo que destrói a sua vida, eu acho que já seria o suficiente. Porque é um lugar onde você passa 8, 10 horas por dia. E mais do que isso, porque você precisa se arrumar para ir pro trabalho, muitas vezes, pegar um transporte, coisas do tipo. Então, tem todo aquele lance ao redor que te faz perder muito mais tempo em volta do trabalho, certo? E aí, o que as pessoas te dizem? Que tá tudo bem você viver, sei lá, se você tá em volta do seu trabalho 12 horas por dia, significa que metade da sua vida você tá à disposição do trabalho. Aí o que as pessoas te dizem? Que tá tudo bem, que trabalho é assim mesmo, que tá tudo bem você ficar num lugar que te ferra sua cabeça, seu corpo, a metade da sua vida. Então, esses lugares, esses ambientes que você divide a sua vida em tempo, eles têm que ser saudáveis. Tem que ser. Conversa fiada, esse negócio de que trabalho tem que ser ruim mesmo, ponto final. A sua cama que você dorme 7, 8 horas por dia, acho que a maioria das pessoas nem dorme isso, mas que seja 5, 6 horas por dia, né? No final da vida você vai ter passado muito tempo dormindo. Então seu colchão tem que ser bom, no mínimo. Seu colchão tem que ser bom. Então seu trabalho que você passa lá horas e horas e horas diárias, eu acabei de dizer, ser bom é muito difícil. Agora, ser uma desgraça na vida da pessoa também, isso daí não tem o porquê. Eu acho que não tem o porquê da gente abaixar a cabeça e falar que tá tudo bem. Não vejo mesmo. Senão aí nada muda e a gente continua girando na rodinha dos ratos. E ninguém vai mudar pela gente, se a gente não quiser mudar. Valeu, falou e até a próxima.